Está com a palavra, o senhor ministro Cid Gomes, a quem eu convido a ocupar a tribuna. Vossa Excelência dispõe de 30 minutos sem a parte. Senhores dirigentes da mesa, senhores e senhoras deputados, venho hoje a esta casa atendendo a uma convocação feita através de um requerimento em que solicita explicações sobre declarações que fiz na cidade de Belém, estado do Pará, por ocasião de uma visita que tem sido regra para mim como ministério aos estados, visitando prefeitos, visitando governadores, visitando institutos federais de educação e visitando universidades federais. Foi na Universidade Federal do Pará que se deu o ocorrido. Antes, senhoras e senhores deputados, quero falar um pouco sobre a minha história, sobre a minha vida pública. Eu tenho 51 anos de idade. Desses 51 anos de idade, mais de 20 foram dedicados à vida pública. Comecei a minha vida no parlamento. Fui deputado estadual, tive o privilégio de, como deputado estadual, ter liderado o maior partido à época na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Tive o privilégio de ser primeiro secretário da Assembleia, renovei o meu mandato, ampliando a minha votação, e nesse segundo mandato tive o privilégio de ser eleito por unanimidade presidente da Assembleia Legislativa, sendo o mais jovem presidente da Assembleia Legislativa de toda a história do Estado do Ceará. Superei o feito do deputado Mauro Benevides, que era até então o mais jovem presidente da Assembleia Legislativa. Após 6 anos no parlamento, período em que atribuo um profundo aprendizado na minha vida pública, disputei a prefeitura da minha cidade. Fui eleito com a maioria recorde na história do município, renovei o meu mandato e, ao cabo de 8 anos, deixei a prefeitura com pesquisas de opinião pública registrando a aprovação de mais de 90% da população do meu município de Sobral. Na sequência, após um período fora do Brasil, retomei as atividades públicas como presidente estadual de um partido, fui candidato a governador do estado do Ceará e, pela primeira vez, nos últimos 40 anos, pelo menos, da história do nosso estado, um governador de oposição, ou um candidato de oposição, ganha a eleição. Fui governador durante 4, disputei a reeleição, fui reeleito em primeiro turno com mais de 60% dos votos. Se faço essas referências, não é em função da atividade executiva que ocupei, mas é muito mais com o objetivo de dizer a esta casa que, pelo aprendizado que tive
na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, como parlamentar, como deputado, conheci, vivi a realidade de um parlamentar. E no Executivo, nos 16 anos, em 4 mandatos, 2 de prefeito e 2 de governadores, sempre tive com a Câmara Municipal ou com a Assembleia Legislativa um relacionamento respeitoso, um relacionamento harmônico e um relacionamento construtivo, em que, compreendendo a importância, o papel dos parlamentares, procurei prestigiá-los, procurei atender às suas solicitações, procurei incorporar as sugestões que eram dadas em todas as iniciativas do Executivo. Ao final de 8 anos prefeito, eu tenho a honra de poder dizer que tinha, ao final dos 8 anos, o apoio de 20 dos 21 vereadores à Câmara de Sobral. Ao final de 8 anos como governador, posso dizer, para meu orgulho, pelo respeito que tenho ao parlamento e pela compreensão do seu papel fundamental na vida democrática, terminei 8 anos de governo com o apoio de 36 deputados estaduais, de 46 deputados que compõem aquela casa. Portanto, senhores e senhoras deputados, a minha relação com o pessoal, com o parlamento, é uma relação respeitosa, é uma relação construtiva, é uma relação de quem compreende o papel do legislativo na gestão e no controle de um Estado, no controle e na gestão de um país. Eu, sinceramente, esperava poder vir a esta casa para falar do Plano Nacional de Educação, projeto que vocês aprovaram e que a presidenta Dilma sancionou sem vetos e que fará, ao longo dos próximos anos, da próxima década, que é o prazo da sua implementação na totalidade, uma grande revolução na educação pública do nosso país. Eu poderia falar, e estaria muito mais satisfeito de vir aqui falar, do FIES, do que isso já representa de oportunidade para mais de 1.900.000 brasileiros, jovens, pobres, que têm, através do financiamento público, a oportunidade de cursar uma faculdade e de alcançar os seus sonhos. Impossível se não houvesse a possibilidade deste financiamento, que estará garantido a todos os que já têm. 1.900.000 jovens brasileiros podem estar tranquilos e seguros de que esse instrumento de financiamento está garantido. O que nós procuramos fazer e vamos fazer à frente do Ministério é fazer com que essa oportunidade seja assegurada de fato para a matrícula em cursos que tenham qualidade, com critérios muito claros, objetivos, em que cursos com conceito 5 terão de pronto atendimento, e os jovens poderão acessar a esses cursos, e que cursos de conceito 4, nas regiões em que há menos brasileiros cursando o ensino superior, como é o caso do Norte, como é o caso do Centro-Oeste, como é o caso do Nordeste brasileiro, possam ter também esta oportunidade. Além disso, um programa como esse, que tem no orçamento, aprovado ontem por esta Casa, só para esse ano,
a necessidade de mais de 15 bilhões de reais para a implementação e a garantia dessa oportunidade. Eu teria muito mais prazer, senhoras e senhores deputados, de estar nessa casa para falar de programas que já estamos implementando à frente do Ministério da Educação. Um programa de valorização de diretores que tem um papel ímpar na gestão e na busca pela qualidade da educação pública no nosso país. Eu teria muito mais prazer de estar aqui para falar de um outro programa que já está em consulta pública, que chama Enem Digital, onde desejamos assegurar a milhões de brasileiros que têm nesse exame a sua porta de entrada para o ensino superior, mas que são submetidos a um momento estressante e todo o aparato público, envolvendo Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, é demandado para, num dia só, na mesma hora, em mais de 1.500 municípios brasileiros, realizar esse exame. O que nós queremos é que ele seja um exame permanente e feito de forma digital, feito online, feito num computador, que vai permitir que as pessoas, os jovens principalmente, possam marcar a data que melhor convir. Essa oportunidade do Enem assegura a mais de 200 mil jovens brasileiros, 250 mil jovens brasileiros por ano, o ingresso no ensino superior. E é o Enem também o exame utilizado para o acesso ao ProUni, que também assegura o ensino superior a mais de 240 mil jovens brasileiros. Eu, sinceramente, preferiria vir a esta casa para tratar de temas relacionados à educação. Mas não me furtarei, senhoras e senhores deputados, a falar especificamente sobre o objeto da convocação. Primeiro, dizer que a minha fala não foi feita em local público. A minha fala não é motivo de proselitismo para mim, nem pessoalmente, muito menos como ministro de Estado, que sei, devo ter responsabilidades, devo ter obrigações, devo ter uma relação respeitosa e harmônica com os demais companheiros de ministério, com os demais poderes que compõem a República. Eu já havia dito aqui, tinha ao longo das últimas semanas, reservado sempre às sextas-feiras para visitar o Brasil, porque cobra-se da União a baixa qualidade da educação básica no nosso país. E é, de fato, responsabilidade conjunta da União melhorar a qualidade da educação básica em qualquer dos mais de 5.500 municípios brasileiros. No entanto, sob a responsabilidade direta do Ministério da Educação, nós temos menos de 2% das matrículas de educação básica, que compreende desde o ensino infantil, passando pelo fundamental, até o ensino médio. Mais de 98% das matrículas da educação básica no nosso país estão sob as responsabilidades dos estados e dos municípios.
cada um dos estados tendo o seu sistema próprio de educação e mais de 2.000 municípios brasileiros tendo os seus sistemas próprios e municipais de educação. O Plano Nacional tem por objetivo corrigir, entre outras, essa dispersão de esforços e estabelece que seja feito um sistema nacional de educação e que até o ano que vem nós tenhamos uma base nacional comum para que todos os alunos, todos os jovens, todas as crianças do nosso país, quer seja no Acre, no Amapá, no Rio Grande do Norte ou no Rio Grande do Sul, tenham uma base curricular única que possa ser acrescido, respeitando as autonomias dos estados, de outras matérias relativas às suas realidades. E nesse desiderato, compreendendo que não se melhorará a educação pública, o ensino básico no Brasil, sem que haja um profundo engajamento entre o Ministério da Educação, as secretarias estaduais de educação e as secretarias municipais de educação, sem que haja um absoluto entrosamento entre o governo federal, os governos de estado e os governos municipais. Compreendendo essa imposição, eu tenho destinado ou venho destinando todas as sextas-feiras a visitar um estado. Me avisto com o prefeito, falo da importância de um pacto nacional que já está lançado desde o ano passado pela alfabetização na idade certa, base necessária para que a gente possa ter a evolução das nossas crianças a tempo nos anos iniciais do ensino fundamental. Procuro os governadores, e já estive com o governador da Bahia, com o governador de Pernambuco, com o governador do Rio de Janeiro, com o governador do Pará, com o governador da Paraíba, em 2 meses e meio como ministro, nos seus estados, apelando à importância de que se compreenda, o Estado compreenda a educação não como a rede própria unicamente do Estado, mas compreenda educação, todas as matrículas, como uma responsabilidade e se esforce para engajar municípios nesse esforço pela melhoria da qualidade da educação no nosso país. Nessas visitas, procuro também conhecer de perto a realidade daquelas instituições que são mantidas diretamente pelo Ministério da Educação. Os institutos federais, que têm permitido aí uma verdadeira revolução no acesso ao ensino tecnológico, e visito também as universidades federais, que são hoje as melhores universidades do país, onde se ministra a melhor qualidade do ensino superior no nosso Brasil. Chegando, cumprindo essa agenda, depois de ter visitado o prefeito, depois de ter visitado o governador Simão, depois de ter ido a um instituto federal, fui à Universidade Federal do Pará. E na entrada, fui abordado por um grupo de estudantes que gritavam palavras de ordens num tom absolutamente agressivo e que, como é e tem sido o meu estilo, manifestei a disposição de ouvi-los com argumentos, não com palavras de ordem. Pedi ao reitor que suspendesse um ato público no auditório principal da reitoria da Universidade do Pará por alguns minutos, para que eu, num local reservado, pudesse ouvir e pudesse
explicar questionamentos feitos por jovens estudantes, creio, da Universidade Federal do Pará, de mais outras 2 universidades que foram criadas recentemente naquele estado, que é a Universidade do Oeste do Pará e a Universidade do Sul do Pará. O reitor, então, me levou para a sua sala, para a sala da reitoria, e, pelo menos 1 hora, foi o tempo em que houve argumentos, colocações, reivindicações, queixas, reclamações por parte dos estudantes, e bem menos da metade desse tempo foi a oportunidade que tive de explicar dezenas de questionamentos, dezenas de críticas, boa parte delas infundadas, boa parte delas desinformadas. Eu não tenho o dom da previsão do futuro, mas parecia até que eu estava adivinhando. E se alguém se ativer, ou se alguém teve acesso a uma gravação não autorizada, que não reflete a minha opinião pública, mas que me perdoem, senhoras e senhores deputados, eu não tenho mais idade, eu não tenho o direito de negar a tantos quanto, ao longo desses mais de 20 anos de vida pública, confiaram e acreditaram em mim, eu não tenho como negar aquilo que pessoalmente, num ambiente reservado, num contexto, falei na sede, no gabinete do reitor, numa sala fechada para o público. E posso detalhar. Os alunos, os estudantes diziam: ah, que pátria educadora é essa, que já começa promovendo cortes na educação? E eu dizia para eles: olha, esse ano será um ano difícil, será um ano duro, será um ano em que se terá que fazer enfrentamentos, terá que se fazer ajustes, terão que ser feitas economias em cada uma das áreas do governo. E isso não se deve a nenhuma irresponsabilidade. Tudo que o governo fez foram coisas públicas. O governo, há mais de 2 anos, abriu mão de impostos importantes, como são o IPI, como são CONFINS, como é a CID, muitas vezes até em prejuízo de estados e municípios, mas tudo isso foi feito com transparência e de forma pública. Isso criou, esse conjunto de ações, gerou um déficit que foi chancelado por esta casa e pelo Senado, de mais de 80 bilhões de reais. Dinheiro público não se cria, a despesa pública não deixa de existir e as obrigações terão que ser assumidas. Mas, dizia eu aos jovens, depois de alertar para que a situação do país era uma situação difícil e que, mais do que isso, primeiro ano de governo, mesmo que seja governo de reeleição, é o momento para se fazer ajustes. Eu digo e fiz isso. Eu me sucedi 2 vezes como governador e como prefeito. Nas 2 oportunidades em que, me sucedendo, eu falava em tom bem-humorado, de brincadeira, para as pessoas, dizendo que o gestor anterior, tinha deixado uma herança e que eu, portanto, teria que cuidar, teria que fazer ajustes, teria que conter despesas. Fiz isso me sucedendo em 2 oportunidades. E é o que eu defendo e é o que eu defendi na primeira reunião
que houve dos ministros com a presidenta Dilma. Ano de fazer ajuste, é ano de início de governo. Numa lição que Maquiavel, muitas vezes deturpado por alguns, já dizia há séculos: o mal se faz de uma vez, o bem se faz no dia a dia. E é isso que tem que inspirar, a meu juízo, o governo, o executivo, mas é essa compreensão que tem que ter o legislativo e tem que ter também o poder judiciário. O caixa é único, e é fundamental que nesse ano todos nós apertemos os cintos, abramos um pouco de mão, deixemos um pouco de lado daquilo que é supérfluo, daquilo que pode esperar, em nome de um ajuste rigoroso, para que o governo e o país possam recuperar a sua credibilidade junto ao mercado e, a partir daí, promover um papel de redução de desigualdades, que é o que tem marcado esses governos ao longo dos últimos 12 anos do presidente Lula e da presidenta Dilma. O que disse aos jovens estudantes foi: olha, só se pode falar em corte quando se tem um orçamento. E até hoje, até aquela data, até ontem, o governo federal não tinha um orçamento votado. Portanto, na formalidade, dizia aos jovens estudantes, não se pode falar em corte. O que estamos atravessando é um momento sem orçamento, marcado pelo improviso, marcado pela fixação prévia de um duodécimo, no caso, um 18avos, de repasses aos ministérios e a estrutura que compõe o poder executivo. E os jovens replicaram: mas o governo não aprova o orçamento porque não quer. E eu ponderei: não é bem assim. Há mais de 200 anos, na França, Montesquieu previu ou propôs um modelo de repartição do Estado, saindo do absolutismo monárquico para um Estado democrático, em que 3 poderes, cada um com seus papéis bem definidos, tinham as responsabilidades de gerir a coisa pública de forma repartida. O Executivo havia mandado para cá, e mandou ao tempo certo, o orçamento, mas até aquela data o Legislativo não tinha ainda aprovado o orçamento. E, portanto, isso não era a vontade do governo, isso era a agenda do Parlamento, que era um outro poder e que estava à margem dos poderes que tem o poder executivo. Eles retrucaram mais uma vez: mas não é bem assim, o governo tem a maioria dos parlamentares, se quiser vota o orçamento. Mais uma vez eu disse para eles que não era bem assim. Se a gente for ver a quantidade de deputados e deputadas que compõem as bancadas partidárias e que participam com ministério no governo, vai se identificar facilmente que, teoricamente, o governo deveria ter uma grande maioria nesta casa. É só somar. Soma-se a bancada do PMDB, a bancada do PT, a bancada do PSD, a bancada do PP, a bancada do PDT, a bancada do PCdoB, a bancada do PROS, enfim. São estes partidos os partidos que detêm a grande maioria dos que compõem essa casa. Pensava eu assim, e estou raciocinando alto. No entanto,
Vossa Excelência pode continuar. No entanto, se desejar a prorrogação, só dizer o tempo e eu peço a anuência do plenário. no entanto, dizia eu, como uma manifestação de uma opinião pessoal, e fiz essa ressalva. Quem falava naquele momento não era o ministro, quem falava ali era a pessoa física, que tem grande respeito pela instituição legislativa, que tem grande respeito e compreende o papel fundamental do parlamento. E foi onde eu comecei a minha vida e foi onde eu tive os melhores e os maiores aprendizados da minha vida. Infelizmente, disse, a Câmara tem cerca de 400, tanto era uma afirmativa despretensiosa, que imediatamente disse 300, que para eles, quanto pior, melhor. Eu não quero aqui com isso, Vossas Excelências me chamaram a palavra aqui está e eu com o tenho orador assegurado na tribuna. um tempo para falar-lhes o que me pediram. E estou aqui para falar franca, sincera e lealmente sobre o que aconteceu. A palavra está com o orador. Eu já dei 2 minutos de prorrogação. Solicito saber o tempo que é necessário para que Vossa Excelência conclua. O que o regimento desta casa me permitir. 15 minutos de prorrogação. Muito obrigado. Se o plenário anui. Plenário anui. Ok, por favor. Muito obrigado. Cronometre mais 13 minutos para. Muito obrigado. Presidente. Muito obrigado. Presidente, por gentileza, eu gostaria de lembrar a Bíblia. A Bíblia fala. A palavra. Qual o ser humano que nunca falou mal do outro? Então, vamos desconsiderar a palavra, que o ministro falou mal da gente lá com o lado e fala das questões de educação. Fala, por exemplo, que assim, na merenda escolar, o Ministério fica pagando 30 centavos na escolar. Deputado, nós estamos perdendo tempo. Vamos perdoar o ministro. Essa que ter falado mal aí, ó, deixa para lá. Até porque eu vou. Pois não, deputado. A palavra está assegurada ao orador, deputado. Pois não, pode continuar. Obrigado. Presidente, por gentileza, eu gostaria de lembrar a Bíblia. A Bíblia fala. A palavra. Qual o ser humano que nunca falou mal do outro? Então, vamos desconsiderar que o ministro falou mal da gente lá com o lado e fala das questões de educação. Fala, por exemplo, que assim, na merenda escolar, o Ministério fica pagando 30 centavos na escolar. Nós estamos perdendo tempo. Vamos perdoar o ministro. Essa que ter falado mal aí, ó, deixa para lá. Até porque eu vou. Pois não, deputado. A palavra está assegurada ao orador, deputado. Pois não, pode continuar. Mais uma vez, vou repetir. Sempre tive e terei sempre profundo respeito pelo Legislativo, pelo Parlamento. Isso não quer dizer que concorde com a postura de alguns, de vários, de muitos, que mesmo estando no governo, os seus partidos participando do governo, têm uma postura aqui de oportunismo. Eu não quero aqui me referir, deputado Mendonça Filho, nobre líder do DEM. Partidos de oposição têm o dever de fazer oposição. Partidos de situação têm o dever de ser situação. Ou então larguem o osso, saiam do governo, vão para a oposição. Isso será mais claro para o povo brasileiro. Quando me referi a 400, 300, que apostam no quanto pior, melhor, aí me perdoe, alguns componentes da oposição dessa casa. Infelizmente,
fica difícil ao povo brasileiro enxergar a diferença entre o que foi governo há 12 anos atrás e o que é oposição hoje. E eu vou dizer só uma coisa: o que é oposição hoje, há 12 anos atrás, conviveu, apoiou a CPMF. Hoje, porque não é mais governo, e para mim isso é apostar no quanto pior, melhor, é contra a contribuição. Mas a minha fala no que concerne aos deputados de oposição se limita a essa visão minha de incoerência de boa parte. Não posso nem dizer que o pessoal sempre foi contra a CPMF ou tem procurado manter a sua coerência. Mas, repito, deputados que fazem parte do governo deveriam ter uma posição de coerência. O Brasil, há 18 anos atrás, aprovou a Constituição Cidadã. A Constituição Cidadã criou um modelo que é praticamente inadministrável. É presidencialista, com um parlamento com poderes que muitas vezes, em muitos momentos, criam crises institucionais no nosso país. Eu sou parlamentarista. E acho que quem é governo deve ter a responsabilidade com o governo. E é isso que induz diretamente o parlamentarismo. Se não tem maioria, perde-se, convocam-se novas eleições, muda-se o primeiro-ministro, mas a institucionalidade do país fica preservada. Portanto, senhoras e senhores deputados, me perdoem, eu não tenho nenhum problema em pedir perdão para aqueles que não agem desta forma, para aqueles que não se comportam desse jeito. Me desculpem, não foi a minha intenção agredir ninguém individualmente, muito menos a instituição. O que penso e continuo pensando é que nós conquistamos uma democracia, nós conquistamos com muita luta, com muito sofrimento, a possibilidade de fazer uso livre da sua manifestação, das suas opiniões. E me perdoe se isso fere alguém, se alguém traz para si essa carapuça, se alguém se enxerga nessa condição. A disputa entre os poderes, no modelo que está feito no Brasil, é algo natural e não vai acabar enquanto não houver uma profunda reforma política nesse país. Senhores deputados, eu me encaminho para o encerramento, mas eu quero aqui registrar a minha indignação. Eu nunca tive duas palavras, eu nunca menti, eu nunca fugi às minhas responsabilidades. Eu estava nos Estados Unidos, o deputado Molon é testemunha disso, porque participamos juntos de um seminário no estado de Connecticut. Até o domingo. Domingo eu embarquei para cá. Lá estava menos 18 graus. E eu, infelizmente, saí algumas vezes desprotegido. Isso me trouxe uma profunda sinusite, que teve repercussões na traqueia e teve repercussões no pulmão. Eu estava num hotel em São Paulo, com calafrios e febre, quando
Um amigo, sabendo, pediu que um médico fosse até lá ao hotel. O médico foi lá, me examinou e disse: a recomendação que faço é a sua internação imediata, porque isso está muito próximo de uma pneumonia. Eu fui para o Hospital Sírio-Libanês e lá permaneci com muito sacrifício, longe da minha família, longe dos meus filhos. Eu tenho um filho de 2 meses, sozinho, no hospital. Qual não é a minha surpresa, senhoras e senhores deputados, quando soube que estaria chegando lá uma comissão de deputados para verificar se eu estava doente. Eu peço a esta casa que examine quem custeou as despesas desses deputados que foram lá, porque, ao que me consta, não houve aprovação regimental. Ao que me consta, não houve aprovação pelo plenário. E, ao que me consta, e o que diz o orçamento, é de que isso é limitado a despesas, quer dizer, a comissões que não tragam nenhuma despesa para o parlamento. Eu fui, senhoras e senhores deputados, acusado de mal educado. O ministro da Educação é mal educado. Pois muito bem, eu prefiro ser acusado por ele de mal educado do que ser como ele, acusado de achar que é o que diz a manchete da Folha de São Paulo. Presidente, pela ordem. Deputado Pisciani. Deputado Pisciani. Eu agradeço a atenção e coloco à disposição para questionamento. Deputado Pisciani. Deputado Pisciani. Deputado Pisciani. Essa casa merece respeito e se dá o respeito. Esse cidadão não vai vir aqui debochar da cara dos representantes da população brasileira. Deputado, eu considero... Não vamos ouvir... Deputado, eu considero nesse momento encerrada a fala inicial eu peço a palavra do orador. Como líder, presidente. Eu vou lhe dar como líder. Em primeiro lugar, eu gostaria que fosse retirado do plenário aqueles que não são deputados nem credenciados. Senhor presidente... O artigo que está se referindo, 221, parágrafo 5, diz que é lícito aos líderes, após o término do debate, usar a palavra por 5 minutos sem a parte. Não é aplicado porque eu estou numa sessão ordinária e o tempo de líder é previsto no regimento. Com a palavra, o ministro convocado para poder, por 10 minutos, fazer a sua resposta. Bom, senhores e senhoras deputadas, tudo que eu vier falar mais, creio, será repetitivo. Eu já disse com todas as letras que tenho, pessoalmente, profundo respeito pela instituição parlamento. Acho fundamental que a gente tenha harmonia entre poderes. No entanto, eu, numa sala reservada, emiti uma opinião que não foi elaborada, que foi feita naquele momento e que diz o seguinte, sem sofismas, muito bonito, discurso bonito, se tentar colocar alguém contra alguém, definitivamente não é essa a minha intenção, não é esse o meu objetivo. Estou aqui com toda humildade, em respeito a essa casa, em respeito ao parlamento brasileiro. E já disse e repito, não tenho problema nenhum em me desculpar com quem tenha se julgado agredido injustamente. Eu vou repetir com cautela, com calma a frase, embora não tenha sido uma frase elaborada e nem tinha sido dito num local público, né? E a divulgação foi feita a partir de uma gravação sem a minha autorização, o que por si só já colocaria
isso como prova, eu não sou advogado, sou engenheiro civil, como prova nula, porque é uma gravação feita sem a minha autorização, feita num local reservado. Vou repetir a frase, procurando fazê-la da forma mais didática possível, para que não se coloque ninguém contra ninguém, nem ninguém entenda que está salvo dessa ou acusado naquela expressão de uma frase que foi subdividida. Vamos lá. Meus amigos estudantes, aprovar o orçamento não é uma questão que diga respeito só ao executivo. Isso tem a ver com o legislativo. A base do executivo nem sempre é uma base que esteja, de fato, comprometida com o que está comprometido o executivo. Defeito, é um parênteses que abro, do modelo presidencial parlamentar que nós temos hoje no nosso país, e que certamente já foi e ainda será motivo de muitos impasses, porque quem governa não tem a responsabilidade no legislativo, e quem está no legislativo não tem a responsabilidade de governar, em grande parte. Então, há 400, digo melhor, 300, e isso pode ser um número menor, deputados para os quais, quanto pior, melhor. Isso tem a ver com essa disputa de poder entre o legislativo e o executivo, o modelo brasileiro que existe hoje e que precisa, a meu juízo, ser reformado. A partir daí, eu faço observações, não necessariamente todas dizem respeito aos 400 ou 300. Se somarmos todas, uns que querem achacar. E achacar é criar dificuldade para obter facilidade. Pode ser entendido assim, criar dificuldade para obter facilidade. Pois não, deputado? Pois não, deputado? A palavra está segurada ao orador. Estou muito longe de ser anjo, mas é muito comum se criar dificuldade para se conseguir facilidades. Como é que são facilidades no executivo? Minhas senhoras, meus senhores deputados, o povo tem tirocínio, todo mundo compreende, e hoje tem aí uma pesquisa que mostra qual é a visão do povo em relação aos poderes constituídos no nosso país. É essa a visão que o povo tem. Então, alguns querem criar dificuldades para conseguir mais um ministério. Eu estarei mentindo se assim o disser? Alguns querem criar mais dificuldade, por exemplo, tinha um que só tinha 5, criou dificuldades, criou empecilho, conquistou o 6º, agora quer o 7º, vai querer o 8º, vai querer a presidência da República, e isso é disputa de poder até certo ponto, natural, legítimo da democracia. Quando se começa a fazer isso, ameaçando uma pessoa séria, eu erro muito pouco, me perdoe, eu vim do nada, e para o nada eu vou. Saí da minha pequena cidade de Sobral, e para ela voltarei, e quero voltar de cabeça erguida, pelos anos que tenho dedicado à coisa pública. Eu aceitei ser ministro da presidenta Dilma, porque confio nela, porque tenho absoluta convicção de que ela é séria, tenho absoluta convicção de que ela é bem intencionada e é vítima de diversos setores da sociedade brasileira, entre os quais políticos, entre os quais empresários, enfim, não é meu dever aqui nominar ninguém. Eu me sinto livre de emitir opiniões. Como ministro, procurem
uma declaração minha que não tenha sido limitada absolutamente à educação em ambientes públicos. O respeito que eu tenho e a atenção que eu tenho pelo parlamento foi demonstrado. Eu estou há 2 meses e meio no ministério, tive aqui nessa casa 3 vezes. 3 vezes, essa é a 4ª, em 2 meses e meio. Isso, a meu juízo, é respeito a essa casa. Vim para uma reunião do meu partido, com a bancada do meu partido, depois vim para a liderança do governo em 2 oportunidades e fiquei aqui à disposição, uma delas até meia-noite, recebendo quem queria tratar qualquer assunto relativo ao Ministério da Educação. Isso significa respeito e eu, institucionalmente, mais do que isso, tenho o dever. Não fui eu que procurei que essa frase tenha sido divulgada. Não fui eu que permiti. Eu já disse e repito, eu não tenho feito proselitismo, nunca fiz proselitismo disso. Nunca fiz. Eu sou contra e condeno o oportunismo. Não é porque alguém está mal, esteja numa situação difícil, que se vá tripudiar. Ao contrário, de minha parte é o contrário. Se alguém está mal, eu vou querer ajudar. Enfim, senhoras e senhores deputados, a Grécia Antiga tinha filósofos, aqueles que amam a verdade, e tinham sofistas. Sofistas, infelizmente, são muito comuns hoje em dia. Prefere-se fazer o proselitismo ao invés de ter o mínimo de consideração e respeito pela opinião das outras pessoas. Eu não sou o Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição à parte. É o Ministério Público quem tem dever de investigar, de procurar identificar pessoas que agem fora da lei. Não é o meu papel. E repito, não quero fazer proselitismo disso. Respeito o parlamento. Agora, perdoe-me, eu não posso chegar aqui e dizer que o que eu disse, eu não disse. Se ainda não tivesse gravação, eu não faria isso. Mas tem uma gravação e eu não tenho como mudar. Se alguém for ver, isso reflete uma opinião pessoal, fora da postura da conduta de ministério. Se isso não pode, na visão de alguns, na minha é perfeitamente separável. Bom, vou concluir os líderes.